Me diga uma coisa, para você, Jesus, ele é um sábio ou um louco? Eu acredito que você conheça algumas pessoas que dizem que ele seja apenas um sábio que passou pela terra, o homem mais sábio que já tenha pisado a terra, o mais extraordinário. Eu conheço alguns assim. Mas para aqueles que acham que Jesus era um sábio apenas, a melhor coisa para eles é que Jesus fosse louco. Porque a loucura de Jesus os livraria da loucura de acharem que ele é sábio. Jesus, o que de fato ele era? Essa semana eu encontrei com um rapaz num evento e depois de muito tempo juntos e de muito papo já jogado fora, a certa altura ele, sabendo que eu era pastor, ele diz: gostei muito de você, é muito bom conversar com você, mas há uma coisa que eu discordo de você sabendo que você é pastor. Eu não acredito que Jesus seja aquilo que vocês dizem que ele é. Para mim, ele foi o homem mais sábio do mundo, o ser mais extraordinário que já passou pela terra. Mas daí a dizer que ele é Deus, não, isso eu não acredito. Dizer que ele é Salvador, isso é papo de evangélico. Acreditar que ele morreu e ressuscitou, não. Eu alcancei a liberdade, eu encontrei a transcendência o dia que eu me libertei completamente da ideia de Jesus como Deus e da existência de Deus. Você conhece alguém assim? Conhece, né, Marta? Olha, eu conheço pelo menos uns 4 ou 5 assim próximos a mim que dizem a mesma coisa a respeito de Jesus. Um homem sábio apenas, um espírito iluminado, um profeta, um grande profeta. Aliás, os próprios muçulmanos consideram Jesus como um grande profeta, o maior dos profetas. Ao nível de Moisés, ok. Quando esse rapaz disse para mim que ele alcançou a transcendência e a liberdade, tendo conseguido se livrar da crença de que Deus existe e de que Jesus fosse Deus, e ele me disse que foi criado numa igreja evangélica desde a infância, num rigor religioso sob o qual a mãe dele o colocou, nas obrigatoriedades das presenças à igreja, às escolas dominicais, aos cultos, aos rigores morais. E eu fiz isso até os 15 anos, disse ele. Mas aos 15, eu me libertei e deixei de crer em Jesus e enxerguei aquilo que de fato ele era, apenas um ser humano extraordinário, apenas o melhor homem que já passou pela terra, o mais sábio dentre todos os homens, e isso me fez transcender. Deus não existe, Jesus jamais foi Deus, e nós estamos aqui e podemos, como ele, transcender. Bom, eu dei um abraço nele e disse: se você tivesse alcançado a liberdade, você não estaria preso ao ateísmo.
Se você tivesse alcançado a liberdade, você não estaria aqui se justificando comigo. Só é livre quem não é escravo de nenhuma ideologia. Só transcendeu aquele que abraça, acolhe, aceita e não se justifica diante de nada nem ninguém, que não se importa com aparências, que não busca glórias, nem honras, nem aceitações, que não precisa fazer nenhum tipo de defesa de qualquer pensamento, de qualquer ideologia, de qualquer atitude. Esta é uma pessoa simplesmente que é, e sendo, abraça, aceita a todos, indistintamente. E sendo, não precisa se explicar. E sendo, não se justifica. E sendo, não tem problema com nenhum ismo, porque não há ismo que o identifique. E depois eu disse, bom, mas vamos lá. Você acredita mesmo que Jesus era o homem mais sábio que existia sobre a face da terra? Sim, ele era o mais sábio. Tá, mas se ele era sábio mesmo, então você é obrigado a dizer que ele era Deus. Porque ele dizia ser Deus. Um sábio não diz que é Deus, não o sendo. Só louco diz isso. Só lunático diz isso. Não dá para dizer que Jesus era sábio se ele não era Deus. Se Jesus não é Deus, ele é um lunático. Porque ele diz, eu sou Deus. Eu sou filho de Deus. Ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. De verdade. Essa pessoa pode ser tida como sábia? Eu a teria como lunática. Eu a teria como louca e fecharia a porta da minha casa e protegeria os meus filhos dele, porque só pode ser um doido varrido para dizer que é Deus. Ou você, encontrando alguém pela rua que dissesse, sou Deus, você iria dizer, está aí um sábio. Não. Você ia dizer, putz, isso aí é louco. Um lunático é o Henrique Cristo, um bobo, né? Bobo de achar-se. Aliás, eu estive com o Henrique Cristo na casa dele. E eu perguntei a ele, escuta, por que você ainda não se manifestou ao mundo com glória, poder e grande glória? Ele disse, é porque eu ainda estou aguardando reunir os meus apóstolos. Eu só reuni 4 até agora. Ele me mostrou, aquele é o André, eu não me lembro, tinha o Tiago, aquele é o Tiago, tinha mais 2. E faltam reunir os demais. Depois que eu reunir os demais, aí então eu vou me manifestar ao mundo. Bom, Marta, quando eu estive com o Henry, eu falei, esse cara é lunático. Ele é doido, ele é louco. Porque qualquer um que diga isso hoje, é esse o veredito que todos nós daremos sobre ele. Louco. Então, se nós falaremos que alguém que diga tal coisa é louco, por que é que nós não falamos a mesma coisa sobre Jesus? Louco, lunático, doido varrido, um cara sem noção da existência, porque só um doido varrido diz uma coisa dessa. Só um doido varrido vai falar o que Jesus falou a respeito dele mesmo. Só um doido varrido vai se identificar como Deus, Filho de Deus, e vai reivindicar termos que eram apropriados somente a Deus, o eu sou, a tal ponto que os judeus resolveram pegar em pedras para matá-lo. Lembram-se daquela passagem em que ele se encontra numa discussão com os judeus? Está no capítulo 8 de João, e aí Jesus Cristo, nessa conversa com eles,
Eles perguntam para Jesus, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Esta reivindicação de eu sou, era Jesus colocando-se como Deus, usando termos que somente eram apropriados à divindade. Foi assim que os judeus entenderam e por isso quiseram matá-lo, apedrejá-lo. Quando Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, eles também o acusaram exatamente disto, de blasfêmia por fazer-se igual a Deus. E quando ele esteve diante de Pilatos, foi isso também que eles falaram para Pilatos. Está em João também, no capítulo 19, vamos ver se é isso mesmo? Isso, 19. Responderam-lhe os judeus no verso 7, temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Os judeus o tinham por louco, os judeus o tinham por endemoniado, filho de Belzebu, não filho de Deus. Eles o tinham por lunático. Eles eles chegaram a um momento de dizer, será que ele vai se suicidar? Um suicida. Esse cara deve estar faltando algum parafuso nele. Então, quando você olha essas reivindicações de Jesus, não dá para dizer que ele é sábio. Não dá para que alguém diga, ele é sábio, o mais sábio dentre os homens, mas não é Deus. Não dá para dizer isso. Impossível dizer essas duas coisas. Ele não pode ser sábio e não ser Deus ao mesmo tempo. Se ele é sábio, então ele é Deus. Porque ele disse ser Deus. E se ele é sábio, forçosamente, ele não é um lunático para dizer-se Deus. Então ele é Deus. E se ele não é Deus, então só me resta dizer que ele é louco. Ok. Então parece que o caminho aí está em demonstrar se ele era sábio, para que então possamos dizer, então, por mais louco que pareça, ele era aquilo que ele dizia ser. E foi por aí que a conversa enveredou com o meu conhecido. Por que você disse que Jesus era o mais sábio de todos os homens? Você conhece alguma coisa sobre Jesus para dizer que ele era o mais sábio? Sim, e ele me citou muitas coisas, coisas que nós todos conhecemos a respeito de Jesus. Mas uma pausa aqui. Seria o caso de vocês, ou alguns de vocês aqui essa noite, estarem na mesma situação desse meu amigo? De estarem pensando, esse Jesus, será mesmo que ele era Deus? Ou será que tudo o que eu ouvi sobre ele é balela de religião, de igreja, e que a melhor coisa que eu poderia fazer é descrer de tudo isso? É jogar tudo isso fora? É entender que isso é só invenção de religião? É só invenção de igreja para me controlar, para me dominar, para fazer com que eu siga os padrões, as regras, os preceitos, as doutrinas dela? Será mesmo que Jesus é tudo isso que ele dizia ser? Quem sabe você já até tenha dado o próximo passo da desistência completa disso. Não, eu estou certo, Jesus é apenas um grande homem, um ser sábio, extraordinário, que eu devo seguir pela grandiosidade do ser humano, da grandeza que ele teve aqui enquanto viveu aqui. Mas não passa disso. Quem sabe você esteja exatamente nessa situação. Ou talvez você tenha pessoas bem próximas a você nessa situação. Bom, se você tem alguém nessa situação, uma boa pergunta para essa pessoa, se ela acha que Jesus era sábio, é só levantar essa bola. Ele dizia ser Deus. Então não dá para combinar sabedoria com tal loucura. Se ele era sábio, então você é forçado a dizer que ele era Deus, porque era isso que ele sempre disse ser. Você é forçado a dizer, a acreditar, a concordar,
que ele ressuscitou, porque ele disse que ele faria isso. Que ele perdoa pecados, porque ele disse que perdoa pecados. Que ele veio para dar vida e vida eterna, porque ele disse que veio fazer isso. Então, qual é a sua conclusão? Você está num dilema sério. Ou você vai ter que concordar comigo que ele é louco, ou você vai ter que concordar comigo que ele era o que ele dizia ser. Mas vamos lá. Por que você acha que ele era sábio? Ora, você olhe para os ensinos de Jesus, e o que você encontra? Sabedoria. Ensinos que um lunático nunca daria. Instruções que um lunático jamais passaria para outros. Jesus Cristo, em todos os seus ensinos, ele demonstra a mais profunda sabedoria. Nas relações humanas, na maneira de lidar com a vida, tudo o que ele ensinou sobre a vida, sobre a existência, sobre as relações, eram ensinos de um homem sábio, que conduzia as pessoas às quais ele instruía pelo caminho da sabedoria. É só ler os ensinos de Jesus, e esse conhecido de poucas horas meu, tinha conhecimento de tudo isso, e citou muitos dos ensinos de Jesus como sendo ensinos de um homem completamente sábio, profundamente sábio. Ora, se você quer conhecer um caminho de sabedoria, siga o ensino de Jesus, e você terá ensinos de sabedoria para todas as áreas da sua existência. E pode seguir, porque você não estará seguindo um louco, você não estará seguindo um lunático, você estará seguindo alguém sábio, e que tem orientações muito claras, para que você ande uma vida de equilíbrio, de felicidade, de alegria, de realização, de satisfação, vida. Tá, mas não somente os ensinos de Jesus demonstram que ele era sábio. As atitudes de Jesus, mais ainda, demonstram que ele não tinha nada de louco, nada de lunático, nada de um cara desvairado, perdido pela existência da vida, perdido pelas ruas, não. Não. Olhe para a maneira como Jesus reagia às pessoas. Olhe como Jesus tratava todo tipo de pessoa, desde um Nicodemos, homem estudado, homem treinado na lei, homem que sabia conversar, até um mais simples pescador. Olha como Jesus lidava com os marginalizados, os publicanos e os tidos por pecadores. Olhe como Jesus se relacionava com as prostitutas, ou com as mulheres em geral que eram rejeitadas pela sociedade. Olha como é que Jesus se relacionava com crianças e com idosos. Não, Jesus não era lunático. Ele era sábio e bondoso, compassivo, acolhendo e abraçando a todos pelo caminho. Jesus, com o seu olhar, ele transmitia paz, ele transmitia vida, as suas palavras eram palavras de vida eterna. A sua presença era a presença que transmitia vida. Nenhuma pessoa na presença de Jesus continuava a mesma. A transformação que acontecia na vida daqueles que se deparavam com Jesus era uma transformação tão profunda que nem elas compreendiam como que tal transformação foi possível. Mas elas simplesmente sabiam. Foi por causa dele. E o seguiam. As multidões o seguiam. E ele era tão livre, tão tranquilo quanto ao seu ser, que a multidão o seguindo em um determinado momento, por causa do pão que ele havia multiplicado, ele diz: podem ir embora, vocês estão vindo atrás de mim por causa de pão. Ele era quem ele era, independentemente das opiniões alheias.
Jesus nunca se importou com o que diziam dele, seja de bom ou de ruim. Nada disso o afetava. Tudo que falavam a respeito dele como algo positivo, ele simplesmente sabia muito bem o que ia no coração humano. É isso que se fala dele, lá em João. Jesus não se fiava a eles, porque sabe muito bem o que vai no coração humano. E quando mal falavam dele, nada lhe afetava isso. Porque ele era íntegro, livre, completamente livre em seu ser. Não, isso não é de lunático. Isso é de um sábio. Tá, mas Jesus fez outras coisas. Ele andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? E ele andou sobre as águas, não simplesmente por causa de o fato de ele ser Deus. Vamos lembrar aqui que estamos tratando de uma pessoa, ou com uma pessoa, que não acredita que ele seja Deus. A questão aqui é lógica, racional, não sobrenatural. Você poderia andar sobre as águas, se você tivesse controle sobre a mente para fazer isso. Se não tivesse medo. Jesus era um ser humano com controle sobre a mente, sobre a existência, sobre o mundo, sobre os fatores externos que nenhum outro teve. Tudo isso, esse conhecido conversou comigo. Olha como Jesus era um ser humano extraordinário. Bom, então você está concordando comigo que ele não era louco. Não, ele não era louco. Ok. Então você concorda comigo que ele era o que ele dizia ser. Se ele não era louco, então esse cara que tem controle completo sobre suas faculdades, este homem que tem uma relação com o mundo e com os outros seres humanos livre, completamente livre, a ponto de conviver, abraçar, acolher, entender, aceitar, rir, sorrir, transformar a vida dos outros, tão livre a ponto de ensinar o caminho da sabedoria, o caminho da vida, o caminho do equilíbrio, o caminho da paz, o caminho do amor. Porque essa era a mensagem dele, a mensagem do amor. Um homem desse, com essas qualidades que você diz que ele tem, meu amigo, se ele disse que é Deus, então ele é Deus. Se ele disse que ia morrer e ressuscitar, é porque ele ia morrer e ressuscitar. E se ele disse que perdoa pecados, é porque ele perdoa pecados. Se ele diz que salva, é porque ele salva. Se ele diz que foi preparar uma habitação para nós, é porque ele foi preparar uma habitação para nós. Teve uma vez em que ele curou um paralítico. Só que antes de curá-lo, ele disse: perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus, escribas presentes, em seu coração disseram: está blasfemando, porque quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? E então Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer a este homem: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Mas para que vocês creiam que eu sou o Filho de Deus, para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, então eu digo: levanta e anda. E todos se maravilharam com o homem levantando-se. O estranho
é que ninguém se maravilhou quando ele disse: perdoados estão os teus pecados. Pelo contrário, blasfemaram contra ele. Porque o ser humano gosta do extraordinário visível. Gosta de contar histórias e vantagens. Mas não gosta de enxergar aquilo que acontece aqui. Perdoados estão os teus pecados. Se eu considero Jesus um sábio, e provo que ele é um sábio, forçosamente, eu terei que acreditar que ele perdoa pecados. Forçosamente, eu terei que acreditar que ele ressuscitou dos mortos. Que ele vive ainda hoje. Ok, mas há uma questão aí, né? E o meu amigo não esqueceu-se dela. Tá bom. Mas e se tudo isso que diz que ele dizia de si mesmo, sobre ser Deus, morrer, ressuscitar, foi inventado? E se quem escreveu inventou essa história? Então, ele não teria dito nada disso. Alguém disse que ele disse. Mas aí você entrou por um caminho ruim, né? Porque se for verdade que alguém inventou, toda a sua base de sustentação para dizer que ele é sábio também ruiu. Porque eu não posso dizer que ele disse umas coisas que foram inventadas a respeito dele e que outras não. Ou a gente acredita que tudo foi inventado e nada pode se ter certeza a respeito do que está escrito, ou eu sou obrigado a dizer que eu tenho que dar crédito a tudo o que está escrito. Tá bom, então vamos pensar numa coisa, eu disse a ele. Quantos dos que inventaram essas mentiras e que morreram por causa delas negaram o que eles escreveram ou pregaram? Qual deles? Um só. Um. Que deu com a língua nos dentes, na hora que estava para ser comido por um leão, ou na hora em que estava para ser decapitado, ou na hora em que estava para ser morto, queimado, ou na hora em que estava para ser passado ao fio da espada. Qual deles que deu com a língua nos dentes e disse: não, espera aí, nós inventamos essa história? Foi ideia de Pedro. Foi Pedro quem mandou a gente inventar isso. A gente se reuniu e combinamos de inventar. Não. Nenhum deles inventou isso. Nenhum deles deu com a língua nos dentes. Nenhum deles disse é mentira. E todos eles morreram sem terem ganhado nada para manter isso que alguém pode dizer que é mentira. Mas tá bom. Suponhamos que você não tenha como provar nada disso. E eu disse: eu quero te dar uma prova. E essa prova, eu não tenho como prová-la objetivamente, concretamente. Mas é a maior prova que eu tenho de que Jesus não só era sábio, como era filho de Deus, e como tudo o que ele disse é verdade. Eu disse: ok, qual a prova? Eu sou a prova. Jesus para mim não está num livro. Jesus não está nos 4 evangelhos. Jesus não é um sábio. Ele é meu amigo. Ele vive aqui, ó. Ele anda comigo. A cada dia. E não é fruto de uma experiência religiosa, de uma forma inexplicável, incompreensível.
na verdade, de uma forma louca, Ele habita em mim e anda comigo. Eu sei da presença dEle todo dia, toda hora. E Ele anda comigo, apesar de mim. E Ele não deixa de andar comigo e de habitar em mim quando eu descreio. Ele não deixa de viver em mim quando eu falho, quando eu erro, quando eu faço alguma coisa que não é coerente com a vida dele em mim. Portanto, não se trata de uma compreensão lógica de que ele, sendo sábio, é também Deus. É o fato de uma compreensão existencial em que hoje eu experimento a realidade da vida dele em mim. E você quer saber de uma outra coisa? Eu disse a ele: o seu interesse por Jesus é tanto que eu tenho uma leve desconfiança de que Ele está dentro de você. E é por isso que você ama falar nele. E Ele nem se importa se você seja um tolo em simplesmente não desfrutar dessa presença. Sabe por quê? Ele já transcendeu. Ele não depende de você. Ele é o que Ele é, sempre. Ali encerrou a nossa conversa. Horas se passaram. E já no final da noite, início da madrugada, ele ainda estava pensando em tudo aquilo. Porque voltou a comentar sobre aquilo. O apóstolo Paulo diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas que para nós que somos salvos por Cristo é sabedoria de Deus. E que na verdade é uma loucura, uma santa loucura. Porque fale bem se não é uma loucura perdoar 70 vezes 7. Se não é uma loucura perdoar 7 vezes num só dia a mesma pessoa. Se não é uma loucura num mundo que fica aí querendo engolir a gente ser humilde, pobre de espírito, pacificador, misericordioso, bondoso. É uma loucura. Fale bem se não é uma loucura você viver com um Deus dentro de você. Que não é você, que é diferente de você, que é a parte de você, que é uma pessoa e habita em você. E que anda com você. E que ainda que você queira, você não se livra dele. Quer tentar? Se você tem Cristo, tente livrar-se dele. Pode tentar, você não vai conseguir. Não tem jeito. Impossível. Quem recebeu a Cristo no coração, andará com Ele para sempre. Podem chegar os mais loucos dessa vida dizendo, ele era só um sábio. E você vai dizer, santa loucura, quando eu criei e andei com Ele. Quem é Jesus para você? Um Deus da teologia? E você consegue provar por A mais B que Ele é Deus? Usando textos bíblicos? Quem é Deus? Quem é Jesus para você? Apenas um mestre da religião para fazer com que você ande pelos caminhos certos, de acordo com a moral
religiosa? Quem é Jesus para você? Apenas um ser para o qual você levanta as mãos num culto para cantar louvores a Ele? Ou Jesus anda com você? Todo dia. Não é uma questão de milagres que Ele possa fazer para provar a presença dEle. Não, é a habitação dEle. O perdão dos pecados. O maior milagre. A nossa aceitação por Ele, como somos. Da mesma forma como Ele buscou, aceitou, acolheu, abraçou, perdoou, amou prostitutas, ladrões, homens inteligentes, cultos e também os incultos, ricos e pobres. Da mesma forma Ele nos aceita, nós todos. Os homens, as igrejas, as religiões podem nos rejeitar, porque talvez nós não estejamos dentro do padrão que elas têm estabelecido. Elas nem aceitam que eu diga que eu seja ateu. Elas não conseguem entender que mesmo alguém que diga ser ateu, talvez seja o mais fiel, o que tem a maior fé, porque teve coragem de dizer: sou ateu. Enquanto que aquele que diz crer, crê coisa nenhuma, só porque tem um Deus religioso, ao qual adora todo domingo, mas que não tem um pingo de amor para acolher o sem esperança, o incrédulo. Deus permita que o Jesus que eu e você conheçamos seja o Jesus que anda com a gente no coração, a quem nós amamos profundamente, a quem não importa o que digam, o que falem, o que creiam ou descreiam, eu amo e sei que Ele me ama, e isto basta. Basta para que eu continue crendo. Isso basta para que eu continue amando todos. Isso basta para que eu não dane ao inferno o ateu, o ladrão, o gay, a ninguém. Isso basta para que eu saiba que o amor dele é maior do que qualquer pecado meu ou de outro. Que mesmo na minha falta de fé, Ele me aceita. Ajuda-me na minha falta de fé, foi o que pediram a Ele. E Ele atendeu. Eu não duvido que Jesus esteja no coração daquele rapaz que diz que se libertou ao descrer. Mal sabe ele que ele deve ter se libertado, não de descrer de Jesus, mas de descrer do Jesus da religião, de descrer do Jesus da igreja, porque esse Jesus da igreja, pregado nas igrejas, ele é muito estranho a Jesus. Esse rapaz não sabe, mas Jesus sabe. E tá bom. E eu espero que ele tenha o privilégio de desfrutar da beleza, da simplicidade e da grandeza de Jesus, que habita nele. Minha vida entrego a Deus, os meus sonhos entrego a Deus. Faze de mim um vaso novo, alguma coisa assim, né? Vamos ficar em pé? Declaração isso. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti, faz de mim vaso novo com cor
coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Seu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Essas verdades, elas só têm sentido se elas são para você e não se elas são para convencer alguém. Elas não são para serem cridas por outros, é para serem cridas por nós. Tu és o Deus do universo, tu venceste a morte, pelo teu sangue o Senhor me deu perdão. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai, e de lá tu virás. Isso é para mim, isso não é para o meu amigo com quem eu me encontrei. Eu espero, oro, que ele tenha o privilégio de acolher essas coisas no coração dele. Mas isso é para mim. Não são verdades teológicas. Estou nem aí para o que diz a teologia, para os conceitos, argumentações, organização do pensamento. Isso são apenas coisas da mente humana. Mas isso tem que estar aqui, como alegria, como emoção, como satisfação, como beleza, como amor. Aí tudo isso fará muito sentido e a nossa vida será inabalável. Aí nós teremos encontrado a liberdade e a transcendência. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por nos dar esse privilégio. Obrigado por viver em nós. Obrigado por manifestar o teu amor a nós. Obrigado por estar tão além que todos os nossos caprichos não te afastam de nós. Todos os nossos caprichos, mal entendimentos, crenças e descrenças, nada mudam em ti. Tu continuas sendo sempre misericordioso, sempre bondoso, sempre compassivo. Obrigado pela alegria de podermos abraçar, acolher a todos. Obrigado pela liberdade de não ter que decidir o futuro de ninguém, a eternidade de ninguém, a vida de ninguém. Permita que todos cheguem ao conhecimento deste amor, desta presença, livre, independente, sem amarras, livres para amar
livres para receberem o amor, livres para tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que faz bem. Guia-nos neste caminho. Amém.